a divisão entre solidão e isolamento, que o padre Sertlanges traz em sua obra, aquilo que o próprio Olavo fala rotineiramente em suas aulas, trata-se de solidão. Solidão necessária para a maturação, para a reflexão, para o amadurecimento mesmo do intelectual. Nós não estamos falando de isolamento, né? Então, como hoje está muito em voga essa questão de enriquecer o imaginário, de buscar estudar as obras clássicas, esse retorno, né, aparente pelo menos à tradição, as pessoas acabam confundindo isso. Né? Por não pensarem direito, não refletirem direito no assunto, acabam rejeitando as coisas, né? Rejeitando o mundo, rejeitando os problemas, né? Acabam rejeitando as suas circunstâncias. E uma vez fazendo isso, como irão salvá-las? Né? Ortega Gasset dizia: eu sou eu em minha circunstância. Mas a frase não para aí. Ele também diz: se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. Então, a minha salvação depende da salvação das minhas circunstâncias. Uma vez que eu as ignoro, eu ignoro quem sou, parte de mim está sendo ignorada, eu também ignoro a minha própria salvação. Não há salvação para mim se não houver salvação para o mundo. Porque nós estamos no mundo, não é isso? Nós somos como Adão no paraíso. Então, a nossa missão é viver junto com as coisas. Não há sujeito que conhece sem objeto conhecido e vice-versa. Então é nessa relação que nós devemos encontrar um sentido, uma vocação. Né? Vocação é justamente isso, é um chamado, né? E só há um chamado quando há alguém que chama, alguém que está fora de nós, né? Há um chamado externo a nós. Esse chamado pode ser um livro que nos inspira, uma obra que nos motiva, pode ser através de uma redenção religiosa e também do tempo em que nós vivemos. Né? As circunstâncias, elas nos impelem, nos conduzem também a agir, a ação. Nós agimos onde? No mundo e não fora dele. Portanto, que fique bem claro que o intelectual não é um isolado. Né? Muitos, ao buscarem essa empreitada intelectual, acabam confundindo isso, a solidão, que é benéfica para qualquer homem de letras, com o isolamento. Eles acreditam que entrarão na comunidade dos gênios trancando-se em casa, desligando-se do contato com outras pessoas e vivendo de ideias, né? Pensando que estão fazendo um bom negócio, mas estão caindo em um engodo monumental. Essa história de que o intelectual deve renegar a vida do homem comum é uma das maiores mentiras já contadas. Sem esse elo com a vida simples e banal, o homem de estudos é tudo menos homem. É qualquer Carlos Lara, personagem do Feijão e o Sonho, que foge das suas obrigações diárias, não arruma comida para casa porque ele está preocupado com a vida de intelectual, de homem de letras, ou o Dr. Jekyll, do Médico e o Monstro, que renega a sua parte má. Creio ser a estes que Nietzsche chamava de nihilistas, né? Homens que, em nome do céu, como ele dizia, negam a terra e acabam perdendo os dois. É o tipo de gente que não devemos ser. Né? É gente que se tranca no seu quarto com seus livros enquanto a vida passa lá fora. Gente que se acha superior ao homem comum com suas preocupações cotidianas. Ângelo Monteiro tem uma frase muito boa sobre isso. Aliás, se você não conhece o Ângelo Monteiro, fica aqui o convite. Ele diz o seguinte: porque o alto está embaixo, e se não olhássemos primeiro o baixo, jamais atingiríamos o acima, né? O alto. E ele dizia ainda, o sentido na terra e os olhos puros no céu. Eis a característica ímpar do verdadeiro escritor, aquele que escreve com o coração na mão. Então, fazer-se de eremita, dizer que ama livros e ser o chato da família que odeia qualquer divertimento, é mais uma marca desses nossos tempos malucos, onde ter cultura passou a ser cool, passou a ser legal, né? Onde crescer espiritual e intelectualmente não é uma necessidade sincera do indivíduo, mas uma expressão de vaidade, fruto de uma personalidade
de quem anseia ser descolado, o amante de livros, restaurador da alta cultura e todos esses termos nós estamos carecas de ouvir por aí. Então há uma diferença brutal entre parecer e ser, e é justamente isso que essas pessoas ignoram. O brasileiro ele se contenta em parecer, e aí já tá bom, a aparência vale mais que a essência. E todo aquele que teve contato com a obra do Olavo vai ver que isso é justamente o que ele mais condena, né? A imitação por imitação. É claro que isso é outra marca do semiletrado, né? Bem denunciado por Lima Barreto, no clássico de nossa literatura, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Também pelo Machado de Assis no Medalhão. Bom, indubitavelmente, essas falsas noções do que é ser homem de estudos leva muitos ao cárcere autoimposto, né? A renegarem a vida para serem homens de livros, não sabendo que as magníficas expressões literárias são frutos de dramas humanos vivenciados, saídos da pena de quem soube retratar as ações humanas, as condutas humanas, justamente por encarar o mundo em vez de fugir dele. O Otto Maria Carpo, ele dizia sobre José Lins do Rego que ele era mais homem da terra do que homem dos livros, né? Homem da comida boa e farta, das meninas bonitas, do futebol e do povo. Dizia também que a obra do Lins do Rego é muito mais um documento sociológico, qualquer coisa de vivo, porque o seu criador deu o seu próprio sangue à sua obra. Encheu-a dos seus gracejos, tristezas, risos, lágrimas, conversas, danças, disparates e, claro, da sua sabedoria literária. Ele conclui dizendo que o José Lins do Rego deu à sua obra o hábito da vida. E isso é muito importante. Há um texto de José Lins do Rego, retirado da breve notícia Vida de José Lins do Rego, texto de Wilson Lousada, publicado na 11ª edição do Fogo Morto, pela Editora Olímpio, que ele diz o seguinte, olha que interessante. Ele fala, afinal de contas, sou um homem como os outros homens, e que Deus queira que assim continue. É isso, né? Um homem como os outros homens. Esse puritanismo intelectual, que nega a nossa condição humana, é uma praga que precisa ser erradicada. A estes que veem a si próprios como almas puras, distantes do mal, falta humanidade. Por isso mesmo falta caridade, pois a caridade só pode ser exercida para com o nosso próximo. E engana-se quem pensa que a caridade para com o próximo não deve ser exercida também pelo estudioso, né? Até porque quantas almas perdidas não esperam por uma palavra que as fará tomar o rumo certo da vida, né? Ou quanto aprenderíamos a ouvir histórias e presenciar vidas humanas acontecendo, como aliás nos ensina o grande doutor angélico, o Santo Tomás de Aquino, a viver o mundo real, o mundo das coisas, porque elas apontam para Deus, elas apontam para um Criador. O filósofo, se nós formos lembrar do mito da caverna, ele sai da caverna, mas ele retorna. Esse retorno do filósofo às sombras da caverna, expresso muito bem no mito da caverna e também no início da República, de Platão, logo no livro 1 da República, quando Sócrates fala, desci ontem ao Pireu, essa descida do filósofo retrata justamente isso, né? Esse retorno do homem ao cotidiano, às coisas corriqueiras, né? Até para resgatar os que estão lá através da educação, não é isso? Não é isso que o Platão nos ensina na República? O filósofo retorna para a caverna. Portanto, para viver uma vida intelectual, não devemos renegar a diversão e o lazer. Ao cultivar a alma, não podemos esquecer que também temos um corpo. Nós não somos anjos. Nós podemos, por isso mesmo, na complexidade do mundo, maturar as nossas opiniões. O caráter se aperfeiçoa dessa forma, na agitação do mundo, como diria o Goethe. Isolar uma alma é torná-la individualista, seca e insuportavelmente metida à besta. A solidão silencia a alma, mas esse silêncio é um silêncio contemplativo.
O isolamento não, ele força um silêncio entediante e procrastinador. Quem pratica a solidão, cala porque ama. Quem se isola não quer ouvir. Ele não ouve as outras vozes, mas não por amor, e sim porque as odeia. A solidão nos impulsiona a buscar. O isolamento nos leva a fugir. Fugir dos outros, da camaradagem que falava o Chesterton, fugir do mundo, dos seus problemas, sejam complexos ou banais, mas no fim de tudo, fugir de si mesmo. O homem que cultiva a solidão não precisa estar sozinho para tal. Ele pode inclusive estar junto de muitas pessoas. Já o homem que se isola não consegue estar com elas sem se tornar uma delas. Acredita que, privando a sua alma da presença do mundo, a tornará imaculada, confundindo estar com ser. Tudo que consegue é tornar-se um egoísta antipático. Estão no mundo, mas não são do mundo, dizia o nosso Senhor Jesus Cristo a seus discípulos. E esse estar no mundo, obviamente, é crucial.